Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betaglia, a prosa cada vez mais fantástica e sensacional, onde nós trazemos pessoas inclinadas a compartilharem suas experiências e os seus conhecimentos. E olha só a prosa de hoje, liderança em tempos turbulentos. Uma liderança eficaz é vital em tempos turbulentos como este em que vivemos. A disrupção é complexa, é dura. A turbulência não é necessariamente um problema a ser resolvido, mas a ser administrado. E claramente este é o momento de identificar líderes que entregam o essencial e que avançam em busca de ideias mais criativas, enfrentando com resiliência os desafios. Em tempos turbulentos, líderes se superam e buscam as oportunidades para fazer mudanças importantes, abraçando a inovação e a agilidade. A pandemia global do coronavírus tem causado enorme perturbação às nossas vidas pessoais e profissionais. Agora, mais do que nunca, os líderes precisam estar mais serenos e resilientes para efetivamente ajudar suas equipes a navegar nos novos desafios que despontam. Vamos refletir sobre liderança em momentos difíceis e trazer importantes reflexões para os profissionais aqui na Prosa com Betaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o José Eduardo Cabral. Olha só, pessoal, que honra, que orgulho trazer aqui um grande amigo para prosear comigo. Cabral, meu caro, seja bem-vindo a mais uma Prosa com Betaglia. Grande Bertaglia, há quanto tempo, cara? É muito bom estar aqui com você, obrigado pelo convite, é um prazer enorme te rever e poder bater um papo com você. Né? Que bacana, Cabral. Nós que nos conhecemos lá na época, nos áureos tempos de Unilever. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do Cabral. Quem é o José Eduardo Cabral? O José Eduardo Cabral é um sujeito vai fazer agora em junho 59 anos de idade e eu sou um serial father, porque eu tenho 5 filhos. Então tenho serial killers, né? E tem eu que sou um serial father, eu vou fazendo filho aqui. Eu sou engenheiro de produção e administrador de empresas, formado há bastante tempo. Eu trabalho há 37 anos, eu fiz extensões em Harvard, em Wharton, etc. Depois disso. Primeiro fiquei 20 anos, entrei como trainee na Unilever em 1986, fiquei 20 anos na Unilever, e aí eu passei por áreas de finanças, TI, mas a maior parte do meu tempo em marketing, vendas e supply, que foram as minhas 3 principais funções. Saí da Unilever, eu tinha sido vice-presidente comercial da Unilever, depois fiquei responsável pela operação de foods um tempo, aí saí e virei para o outro lado da mesa, que foi uma experiência sensacional, porque eu fui para o Walmart, né? E eu, por muito tempo, vendi para o Walmart, e eu fui estar no Walmart, responsável pelo varejo do Walmart Brasil, como CMO, cuidava de merchandising e marketing lá. Depois de quase 5 anos no Walmart, eu fui para a Sadia. Vocês lembram que a Sadia quebrou quando teve os derivativos? A Sadia quebrou, né? E isso aconteceu em 2008, se não me engano. Em janeiro do ano seguinte, setembro do ano, em janeiro do ano seguinte, eu fui para lá, responsável pelo mercado interno da Sadia. A Sadia estava quebrada na época, me chamaram de louco de ir para lá. Aliás, nós vamos falar de turbulência, né? Eu fui para a Sadia estava quebrada. Eu lembro que vinha um sujeito todo dia na sala, que tinha os vice-presidentes lá, botar uma plaquinha e falou: esse é o dinheiro que nós temos para passar hoje na Sadia. E aí eu fiz todo o processo, eu era responsável pelo mercado interno da Sadia, as áreas de marketing, vendas, logística, Brasil, internacional. E aí fizemos a fusão com a Perdigão. Eu sabia que ia ter alguma solução de equity, eu só não sabia que ia ser a Perdigão. E foi um case maravilhoso, porque eram 2 arquirrivais, né? Os profissionais tinham uma rixa enorme, a Sadia tinha tentado fazer uma oferta hostil pela Perdigão poucos anos antes, então foi um negócio bem turbulento. Depois de quase 5 anos, criamos a BRF nesse momento. Depois de quase 5 anos, eu saí e fui para a Química Amparo, a IP,
como vice-presidente da IP, onde eu passei 5 anos também, e, por último, como CEO de uma operação, que foi essa que eu passei durante a pandemia, de uma operação de alimentos de mercearia seca, chama-se DGH, que é um braço do fundo Stratos, é uma das investidas de um fundo de private equity chamado Stratos. Então, esses 36 anos foram assim, 20 de Unilever, a grosso modo 5 de Walmart, 5 de Sadia BRF, 5 de IP, e os últimos 2 aí como CEO da operação de alimentos, né, que é a Olha só. mercearia seca. Aí, depois disso, eu saí, eu falei, deixa eu dar uma mudada de carreira, eu quero mudar um pouco o ritmo de executivo, e hoje eu estou em conselhos de empresas, eu sou mentor de startups ligadas à sustentabilidade, eu dou suporte a uma empresa de propaganda, então eu faço uma série de coisas, sou senior advisor de um fundo de investimento grande, então eu faço coisas esporte agora e estou curtindo um pouquinho mais a vida também. E vem aqui para a Prosa com Bertaglia bater um papo com o Paulo Bertaglia também, né? Muito prazer. E Muito falar prazer. sobre um tema, né, o Cabral, um tema fantástico que é liderança, principalmente em tempos turbulentos que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Uma hora é crise da saúde, outra hora é crise relacionada à parte financeira, crise do imóvel, é o dólar que sobe e agora é a guerra também, né, o Cabral? Então, o que é viver em tempos turbulentos, Cabral? Eu acho que existem diferentes tipos de turbulência, Bertalha. Primeiro, essa é a minha opinião. Primeiro, assim, só um parênteses. Eu não sou guru, eu não sou nada disso. Eu sou só um sujeito que, depois de 37 anos, desenvolveu algumas experiências e algumas convicções e tenho prazer em dividi-las, mas eu acredito muito que cada um deve escutar, peneirar, e isso não é lição, não é um faça assim, mas é uma simples opinião de alguém que passou por um monte de coisas, tá bom? Mas eu acho que existe diferentes tipos de turbulência, Bertalha. Quando você está há 37 anos no mercado, existe uma turbulência intrínseca aos tempos modernos, que eu quero dizer o seguinte, seja a revolução digital que aconteceu, os hábitos e costumes evoluíram de uma forma, o nível de competitividade que as empresas operam, que as pessoas operam hoje, é completamente diferente. A necessidade de continuar aprendendo o tempo todo com isso tudo que acontece, isso coloca uma turbulência natural dos tempos modernos, sem que haja fatos ou crises específicas acontecendo, mas o simples fato de viver nesse mundo nos coloca num patamar de uma vida turbulenta, como nós que vivemos há bastante tempo no mercado, não era assim, né? Isso evoluiu. O nível de competitividade das pessoas, das empresas hoje, é muito diferente. Eu mexo com comunicação. Sim, lá atrás se fazia comunicação estimulando criança a fumar, né? Você fala, porra, o mundo evoluiu de um jeito para o melhor, mas que precisa de um nível de adaptação, de ajuste, toda a questão hoje em dia tão importante de racial, de gêneros e etc., de diversidade dentro das empresas, isso tudo não existia. Isso coloca muitas variáveis novas, LGPD, risco de dados, e etc. Isso faz parte da vida moderna. Então, essa é uma primeira turbulência, na minha opinião, que é a gente conviver e viver com ela. Depois disso, existe a turbulência de mercado, vamos dizer assim, e essa, quem vive no Brasil, sabe que o Brasil é uma montanha-russa. A gente já passou por muitas turbulências diferentes ao longo do tempo, dos planos econômicos lá de trás, etc., a impeachments e uma série de coisas. Então, aí existem as turbulências de mercado, que são por fatos específicos, crises, guerras, câmbio e etc. Esta é interessante porque o brasileiro, de alguma forma, desenvolveu eu brincava antigamente que o governo alemão, quando mudou o CEP, o Código de Endereçamento Postal, o zip code lá da Alemanha, ele ficou um ano mudando.
porra, a gente mudou aqui a nossa moeda overnight, de um dia para o outro, algumas vezes, né? Então, assim, nós temos uma adaptabilidade, na minha opinião, para essas questões de mercado maior. Mas elas existem e é muito importante a liderança no tempo de crise. Então, eu só falaria primeiro, olha, existe uma coisa, na minha opinião, que é ligada aos tempos modernos, que faz parte desta turbulência, dessa intensidade dos tempos modernos, e existem as turbulências de crise. Aí não sei se já respondo, começo a falar a tua pergunta, porque você falou como é que é viver em turbulência. A primeira coisa que eu acho que a gente tem visto muita reportagem, muita informação, é porque eu acho que a nossa saúde mental e física pode estar sob risco com essa junção de, de turbulências, vamos dizer assim. A junção das coisas é guerra, é não sei o quê, cada vez é uma coisa diferente, e a gente vive sobre uma alta tensão, sobre um nível de ansiedade muito alto, e precisa entregar resultado, a gente precisa continuar entregando resultado. Nada disso nunca foi nem será álibi ou desculpa para que os resultados não aconteçam. Então, eu diria, como viver em tempo de... Independente do que é ser liderança, estou falando da gente mesmo, né, na minha opinião, eu acho que a primeira coisa é conseguir manter um equilíbrio na vida, que talvez seja a parte mais complexa e difícil, que é equilibrar a vida física, a vida afetiva, a vida emocional, a vida intelectual, a vida espiritual, com a vida profissional, e tudo isso em harmonia. Eu pelo menos, tento, porque isso é muito difícil, manter a vida em razoável harmonia, que a gente consiga esse recurso escasso que é o tempo, que é o grande bem escasso hoje em dia, que a gente consiga dividir entre essas coisas e alocar para que a gente possa se nutrir um pouco de cada uma dessas coisas para conseguir o equilíbrio. Isso, na minha opinião, é viver nos dias modernos. Que maravilha, muito bom mesmo. E aí você tocou alguns pontos interessantes, o Cabral, principalmente pela perspectiva, e eu gostei do que você falou, porque uma das coisas que a gente fala aqui na Prosa com Betaglia é que nós trazemos os temas para as pessoas refletirem. Aqui ninguém é guru ou dono do assunto, principalmente em um assunto como esse, que é um assunto muito mais voltado para o lado comportamental, atitudinal, ou seja, mas aí tem um ponto, meu amigo, seus 37 anos, né, diz muita coisa, porque essa experiência, essa vivência é que faz a diferença na nossa caminhada. O Cabral, eu queria fazer o seguinte, meu amigo, eu tenho o costume aqui de dividir um pouquinho a nossa prosa, e eu queria te chamar para tomar um café e uma aguinha aí, passou voando, né? Você percebeu que passou voando aí, já foi o primeiro tempo da nossa prosa, e nós vamos agora para o segundo tempo, onde nós vamos explorar um pouco mais esse assunto de turbulência, mas como é que o líder pode se comportar pela sua experiência, ou seja, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Pode ser, Cabral, vamos nessa? Não, fechado, combinado. Obrigado. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e Cabral. Meu amigo, vamos seguir aqui nessa toada, porque a prosa está muito legal mesmo, e eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente sobre a atuação do líder. Você já passou aí deu uma pincelada sobre a parte de estresse, sobre a saúde mental, né? Eu queria cobrir um pouquinho agora o aspecto, principalmente porque a pandemia deixou uma lição muito forte para a gente. Nós precisamos aprender a viver e a lidar com as coisas, tanto da forma presencial como da forma virtual. Então, eu queria explorar um pouco esse lado dessa turbulência na liderança, Cabral, usando a sua experiência aí, para nós refletirmos aqui um pouquinho. Não, vamos lá. Algumas opiniões aqui. Eu acho que o líder, na verdade, eu acredito muito naqueles jargões de que o líder, quanto mais você sobe na carreira, mais o que importa é você falar de estratégia e gente, né? Você precisa ter uma visão, você precisa ser o bastião, o pregador de uma visão,
de para onde estamos indo e cuidar das pessoas, né? E ir fazendo ajustes de percurso nesse período. Então, a primeira coisa que eu diria como líder é ter certeza que uma visão permanece intacta, né? Para onde nós vamos, a turbulência está nos tirando do caminho ou não, ter essa clareza, comunicar isto incessantemente às pessoas. Eu acho que comunicação, principalmente em tempos de turbulência, ela é absolutamente vital, né? Falar com as pessoas, trazê-las para dentro do jogo, dizer o que está acontecendo, para onde nós vamos, etc. E aí cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas, eu acho que já tem um ambiente tão, não sei se hostil, mas tão conturbado, tão turbulento lá fora da empresa, que a empresa tem que ser um ponto de um ambiente gostoso de trabalhar, na minha opinião. Não são todas as culturas que funcionam assim. Tem culturas extremamente bem-sucedidas de empresas que trabalham com nível de pressão e etc. Mas eu acho que parte da responsabilidade do líder é saber como as pessoas estão dentro desse contexto e fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente positivo, que as pessoas tenham espaço de opinar, para inovar e tal. Então, eu diria que visão, comunicação com as pessoas e cuidar da cultura e do ambiente de trabalho para que isso seja facilitador deste processo para as pessoas é muito importante. E depois, eu diria que mais e mais ter programas em que ajudem as pessoas a manter essa saúde mental e física, e o aporte contínuo de conhecimento, porque a empresa é ainda um grande veículo de educação de seus funcionários, né? Então, que se esse mundo, essas pessoas não podem ficar obsoletas, né? Elas têm que continuar aprendendo e se desenvolvendo nesse mundo que está conturbado dessa forma. Então, moral da história, eu acho que ter certeza que estamos indo no sentido da visão, comunicar com as pessoas, criar um ambiente e uma cultura de trabalho ao longo do tempo propícia e agradável para as pessoas, e depois ajudar a cuidar da mente, da saúde das pessoas e do desenvolvimento dessas pessoas. Eu diria que isso são as coisas que eu falaria como mais importantes. Tem várias outras, lógico, tem que cuidar do caixa e etc., né? Mas aqui eu estou falando de como liderança das pessoas mesmo. Que bacana, Cabral. Aliás, você trouxe alguns pontos aí que são substanciais. Você falou de cultura, você falou de tempo, você falou de se dedicar para pessoas. Eu estou lendo um livro nesse momento aqui, que é um livro voltado para os principais CEOs do mundo, 146, 147 CEOs, e o que eles fazem de diferente, né? Inclusive, a autora falou o seguinte: olha, todo mundo conhece Sam Walton, Jeff Bezos, Elon Musk. Eu quero explorar, não os fundadores, mas eu quero explorar exatamente aqueles que são os CEOs das empresas que assumiram compromisso, fizeram o turnaround, recuperaram empresas, e eles são unânimes em dizer exatamente o que você falou, ou seja, foco nas pessoas, porque as pessoas é que vão fazer a organização funcionar, a organização trabalhar, vai trazer o lucro, afinal de contas, nós não estamos falando de ONG aqui. E tem uma palavrinha mágica que eu queria dividi-la com você aqui, até para que você reflita um pouco comigo sobre isso e diga o que você acha. Nós falamos muito na palavrinha resiliência, né, Cabral? Ou seja, o líder precisa ser resiliente, as pessoas precisam, de certa forma, ser resilientes, né? O que você me diz disso, dentro dessa perspectiva da turbulência? Eu acho que na vida e em tudo a gente tem que ser resiliente, né, Bertalha? Porque não dá. Resiliência, para quem é engenheiro como eu, só para definir o que eu entendo disso, resiliência é a capacidade que um material tem de se deformar e voltar ao seu estado original, né? Ou seja, tomar pancada e voltar. Se a gente não conseguir tomar pancada e se aprumar, e ter autoconfiança, autoestima e etc., para saber que as pancadas existem ao longo da vida e que a gente precisa se ajustar, não vai conseguir ser bem-sucedido na vida
não é só o líder, todo mundo precisa ter isso. O líder muito, porque o líder ele é o oráculo, né? Tá todo mundo olhando para ele. Se o líder baixar a guarda, o time baixa a guarda. Então, né, o líder quase que não tem direito de não ser resiliente, tem que ir se ajustando. Mas eu diria que quanto mais alta a liderança, tem um curso, uma parte de um curso muito interessante que eu fiz no exterior, que era falando, olha, um CEO, por exemplo, um general manager, ele falava, é o general manager in the middle, porque ele está no meio de um acionista ou de um conselho, de um time embaixo, muitas vezes de pares que são líderes de outra organização. Isso é muito difícil, solitário, sujeito a diversas pressões diferentes, né? Tem a pressão que vem de cima, tem a pressão que vem de baixo, tem a pressão que vem do mercado, e esse líder, principalmente mais alto dentro da organização, ele tem que ser resiliente, saber jogar esse jogo de uma forma inteligente, manter a sanidade e manter as pessoas acreditando nele, né? Pela sua prática, pela forma como ele tem que continuar sendo acreditado para continuar a ser legitimado como líder, né? Então, essa resiliência, capacidade de tomar umas pancadas que existem de monte na vida para a gente, né? Pessoal, profissionalmente, mas voltar ao seu estado original, se equilibrar e seguir em frente e trazer as pessoas juntas, eu diria que é super, super importante. Que bacana, Cabral. Aliás, tomando como ponto essa parte de resiliência, hoje se fala muito em alguns temas, alguns conceitos, liderar pelo exemplo, empatia, inteligência emocional, né? Ou seja, e aí eu começo a trazer algumas, né? Puxando aí o pelinho debaixo do tapete, começa a vir outras coisas, né? E o que eu queria dividir contigo aqui é como é que um líder, dentro dessa perspectiva, embora algumas coisas você já tenha falado, mas dentro dessa perspectiva do mundo em que nós vivemos hoje, da turbulência, dos conceitos que aparecem, do aprendizado contínuo, né, do lifelong learning, toda aquela história, como é que você enxerga o líder se preparando para o futuro em relação a ele e em relação às pessoas que ele precisa liderar, Cabral, usando aí a sua experiência dos seus 37 anos aí de mundo corporativo? Eu acho que a primeira coisa é que a gente não pode nunca baixar a guarda da nossa curiosidade intelectual. E essa curiosidade intelectual, eu tive recentemente, na semana passada, num evento grande de empreendedorismo, que eu quero estar conectado com essa molecada toda cheia de grandes ideias e etc. Domingo, eu moro em São Paulo e eu adoro ir andar na Avenida Paulista, mas independente da caminhada, que é muito legal, ou da corrida, você observar as relações das pessoas, observar a diversidade de públicos que existem ali. Então, eu acho que a gente tem que ter continuamente, para se preparar para o futuro, a primeira coisa é uma abertura e uma curiosidade intelectual incansável. A hora que a gente parar com isso, a gente obsoleta, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa. E a segunda, eu acho que esse preparo mental até, para que a gente possa encarar. Putz, você imagina quanta coisa vem na velocidade que as coisas estão se acelerando, e você olhar essa curva, que tudo é exponencial hoje em dia, né? Se você olhar essa exponencial para frente, vai pirar. Eu lembro que quando eu entrei na Unilever como trainee, eu olhava alguns diretores e eu era um bicho de mexer com planilha, que na época era Super VisiCalc, não era Excel, não. Lembro. Era VisiCalc, Super VisiCalc. E eu era um bicho mexer com isso, e eu olhava para aqueles diretores, eu falava, meu Deus, eles não sabem mexer com isso, né? Se eu não tomar cuidado, eu fico igualzinho, né? Eu já não tenho a mesma facilidade, a mesma intuição que eu tinha antigamente. Isso precisa ser compensado com esforço e com dedicação. Então, eu acho que essas seriam as coisas que eu me prepararia para o futuro. Essa curiosidade intelectual tem que ser uma abertura contínua a saber, e muitas vezes, Bertaglia, não necessariamente da sua área de atuação.
é saber sobre o mundo, é estar informado sobre o que está acontecendo, é ter opinião sobre as coisas, é ter independência para ter seu próprio julgamento. Vem eleições aí, né? Pelo amor de Deus, não vou falar aqui de eleição, mas você tem que desenvolver o seu julgamento, saber o que está acontecendo. Eu acho que isso é tão importante para a gente conseguir ter uma visão de longo prazo e permanecer ativo no longo prazo. Isso é muito interessante o que você trouxe aí, porque uma das coisas que nós fazemos aqui, aliás, eu uso como expressão algumas sentenças, algumas são minhas, outras nem tanto, mas ao infinito e além, né? Que não é minha, né? Mas tem algumas expressões que eu gosto muito de usar, uma que eu gosto de dizer, e essa é minha aqui, que é vidas impactando vidas, né? Ou seja, é o Cabral vindo aqui, emitindo a opinião dele, e outras pessoas, né, que, de certa forma, serve para que as pessoas reflitam. Né? Ninguém aqui está dizendo faça isso, mas principalmente refletir sobre aquilo, porque foi um aprendizado, se passou por aquela situação. E você foi muito feliz quando você falou que aprendendo a tecnologia lá do passado, né, e você via aquelas pessoas que muitas vezes não queriam aprender. Né? E hoje nós vivemos uma situação exponencial em relação àquilo, né, Cabral? Ou seja, hoje você tem as mídias sociais, né? Você tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram, né? Tem o WhatsApp que está por aí, e fora uma série de outras coisas Você tem acontecendo. inteligência artificial, né? Você E, tem... exatamente. E se a gente não explorar um pouquinho isso, realmente nós vamos ficar no passado. Eu queria aproveitar esse lado seu e entrar já um pouco na parte de dicas. A gente sabe que se conselho fosse bom, né? Você não dava, você vendia, apesar que hoje a gente vende conselho também, né? Já mudou um pouco essa perspectiva de mentoria, aconselhamento, mas eu queria te explorar um pouco aqui, Cabral, ou seja, te explorar no bom sentido, logicamente, que você trouxesse aí, pela experiência que você tem, algumas dicas para líderes, né, que já são líderes, e para aqueles que pretendem ser líderes. Ou seja, que dicas você teria, Cabral? Então, nessa linha que eu comentei, Bertalha, eu acho que uma coisa é vai fazer alguma coisa que vai abrir a sua cabeça e que não é diretamente ligado ao que você está fazendo. Então, se você é um profissional de marketing ou de supply chain, etc., cara, vai para o Cubo do Itaú assistir umas palestras do que são os empreendedores, vai ver o que é um pitch de um pessoal que está captando recurso para uma startup. Vai fazer um curso de inteligência artificial. Entendeu? Vai ver o que está acontecendo no mundo. Mantenha-se conectado a alguns meios de comunicação em que você acredite, para saber realmente muito rapidamente o que está acontecendo e poder desenvolver opiniões contraditórias e ter opiniões firmes sobre as coisas. Conviva com gente diferente que você. É muito interessante essa questão de diversidade, o nível de ignorância que nós temos, e eu me incluo nisso, sobre o que é fazer parte desta representação diversa. Uhum. Se a gente não convive e não entende, a gente não vai conseguir realmente fazer o que a gente tem que fazer. Então, eu diria que a principal dica é, não importa a sua idade, a sua posição, etc., abra a sua cabeça, veja o mundo, entenda coisas diferentes da que você está fazendo. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Murilo Gun, uma vez, que ele falou um negócio muito interessante, que ele tem a teoria do T. Ele falou, não, você tem que ter profundidade de conhecimento na tua área de expertise, etc., mas você precisa ter um guarda-chuva de conhecimento amplo, porque se você ficar focado, você vai virar um especialista fechado numa salinha e o mundo vai passar. Então, essa é uma dica que eu daria realmente de abrir a cabeça e buscar coisas novas. Eu tenho feito muito isso. Eu tenho convivido com muita gente ligada à sustentabilidade, a startups de sustentabilidade, inteligência artificial, empreendedorismo. Eu estou mexendo e futucando até hoje para conhecer um pouco mais dessas coisas, e quanto mais eu cutuco, mais eu descubro a minha ignorância. Né? Essa é uma frase do Sócrates, né? Ou seja, quanto mais eu estudo, eu entendo que eu menos conheço, né? Mais ou menos por essa linha. Só sei que nada sei, né?
Cabral, meu amigo, fantástica a nossa prosa, nós estamos encerrando aqui. Aliás, por falar nisso, em ler coisas diferentes, fazer coisas diferentes, estou fazendo um curso do Bruno Mazeu, né, sobre storyteller, ou seja, na visão do humorista, né, o que é você... Estou achando interessante, tá muito legal. Meu amigo, ao infinito e além, gratidão enorme pela sua contribuição. Passou voando a nossa prosa aqui, o Cabral. Gratidão enorme para você. Super obrigado pela oportunidade, a você, Bertalha, a todo mundo que está assistindo. Muito sucesso, muita coisa boa, muita energia boa para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Obrigado, Bacana, um abraço. Bacana. Você vai ver que tem muita gente da Unilever que vai te cutucar lá agora, né? Ou seja, Que bom. Vai. Tem um pessoal que acompanha o canal aí. Muito legal. Tá bom? Valeu, obrigado. Abraço forte e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, Cabral. Ao infinito e... Amém!